E aí, tudo bom com vocês? Sou o professor Robson, do campus de Tabuleiro do Norte, e aqui é o projeto Revisando o Enem. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre dois grandes sociólogos contemporâneos, Zygmunt Bauman e também Pierre Levy, para a gente debater um pouco a questão relacional e também a questão da internet em nossas vidas. Como é que os sujeitos e a sociedade se relacionam com a cybercultura, com as redes sociais, com as mídias, entre outros aspectos. Então, a primeira parte vai ser sobre Bauman. E Bauman é um cara muito usado no Enem, seja tanto para as questões que caem constantemente, mas também para redações. Eu já vi muitas redações que o pessoal, meus alunos chegam, professor, eu usei Bauman, mas saber usar, né? Então as aulas hoje a gente vai dar essas dicas bacanas, né? Então quem é Bauman? Começo com um meme, porque o Bauman é conhecido pela teoria da modernidade líquida. E aí todos os textos do Bauman vêm amor líquido, segurança líquida, medo líquido. E o que é essa liquidez do Bauman? E aí ele também usa muito um debate bastante contemporâneo da modernidade líquida frente à modernidade sólida. E nós podemos enquadrá-lo num pensador pós-moderno, mesmo que ele discorda desse termo, mas a pós-modernidade é um termo que alguns autores mais contemporâneos são inseridos. E o Bauman, ele também faz parte. E então ele foi um escritor profícuo. A gente vai ver aqui um levantamento bem básico em relação às obras dele. Mas vamos lá, né? A sua teoria ela é muito visada hoje, né? E toda a questão da liquidez tem uma relação com a termodinâmica. Mas mais do que isso, o Bauman ele se fundamenta basicamente na teoria de Marx. Marx, no Manifesto do Partido Comunista, ele começa o manifesto falando assim: tudo que é sólido desmancha-se no ar. O que Marx quis dizer com isso? Que o mundo está se dissolvendo? Sim, mas que mundo? O mundo tradicional, o mundo social, as instituições seculares e instituições milenares, como a família, como o Estado, como a própria igreja, e o mercado acaba se apropriando dessas dissoluções. E o próprio mercado se liquefaz, usando essa analogia. Mas como, Robson? Como que ele se liquefaz? O mercado não vai derreter, não é isso a teoria dele. A teoria do Bauman é uma teoria que vai dizer o seguinte: na inserção da modernidade, qual era o principal objetivo da modernidade? O nome já diz, ser moderno. O que é ser moderno? É atualizar e inovar e desconstruir as instituições tradicionais. Lá nas revoluções científicas, nós começamos com os questionamentos dogmáticos da igreja. Na Revolução Religiosa, os questionamentos da Igreja Católica e as reformas protestantes. Dentro do contexto econômico, a Revolução Industrial. E dentro do contexto político, a Revolução Francesa, que vão trazer novas instituições, ou vão renovar as instituições seculares. Robson, o que é instituições seculares? O nome já diz, são instituições que ao longo dos séculos foram instituídas. Para Bauman, o conceito de modernidade ele vai até o século XX, em meados dos anos 50. Ou seja, o pós-guerra introduz novas tecnologias, os meios de comunicação ficam cada vez mais eficazes, e a chamada globalização faz com que todas as instituições sociais globais comecem a ter mudanças cada vez mais aceleradas. Da onde Bauman tira isso? Da cabeça dele? Não somente. Outros teóricos da sociologia, como George Simmel, já falava que a urbanicidade ou a relação urbana com os sujeitos fazem com que nós tivéssemos ou temos percepções do tempo mais aceleradas, certo? E com a globalização, essa percepção do tempo acelerado, ela se globaliza, ela se mundializa em várias esferas. Nas esferas, desde as esferas mais gerais das instituições, mas também dentro das subjetividades, dentro dos desejos humanos. E aí o próprio capitalismo vai se reconfigurando e utilizando da própria subjetividade como um mercado a ser explorado.
Então o próprio desejo humano, a própria realidade humana, em todas as suas dimensões vão se mercantilizando e com isso também acelerando dentro dos processos de globalização, desenvolvimento de meios de comunicação de massa, e aí vem a internet, vem as tecnologias, e aí o cyberespaço, cybercultura, que eu vou deixar essa temática para a segunda parte, e como isso afeta todas as instituições sociais. Então, a partir daí a gente começa a debater da onde Bauman desenvolve a sua teoria. Eu coloquei aqui mais ou menos uma biografia básica e fui para mostrar um pouco sobre a sua vida e obra. Ele é polonês, de família judia. Nasceu em 19 de novembro de 1925 e veio falecer em 2017. O tempo está tão rápido que parece que foi 2 anos, mas já vão fazer 4 anos de sua morte, né? Então ele foi, na época da guerra, fugiu, foi para a Inglaterra e lá ele fez a sua carreira acadêmica na Universidade de Leeds, no Reino Unido. E aí aqui tem basicamente, foi militar polonês, fugiu do nazismo, escreveu mais de 50 livros, casado com Janina Bauman, teve 3 filhas, é um sociólogo. As pessoas confundem, acham que ele é um filósofo, porque a sua teoria começa a trabalhar questões mais existenciais, questões mais da subjetividade, mas ele é um sociólogo, ele quer entender as relações sociais, chamada modernidade líquida. Ele não inventou o conceito, como eu falei, adaptou o conceito de Marx, atualizou a teoria sociológica para essa modernidade líquida. E aí a gente faz uma relação bem interessante. As 3 gerações atrás, 4 gerações, nossos avós, nossos bisavós, né? Como é que era a relação da modernidade? A modernidade existia. O que é moderno é uma coisa mais atualizada. Mas as relações eram mais sólidas, como? Mais estáveis. As pessoas nasciam, estudavam geralmente numa escola próxima de casa, conheciam pessoas para adquirir na sua adolescência já as questões afetivas e amorosas, desenvolviam com o tempo essas relações, haveriam escolhas mais limitadas da sua subjetividade, então as pessoas geralmente se casavam com amigos, com conhecidos, até com alguns parentes distantes, tinha uma estabilidade nessa relação. Então a relação era construída a partir de um tempo linear, vamos assim dizer. E as pessoas ascendiam socialmente dentro daqueles círculos construídos temporalmente. Já na modernidade líquida, as pessoas, com a compressão do tempo e espaço, as pessoas têm muita liberdade de escolha. E tendo muita liberdade de escolha, acabam não tendo as referências sociais estáveis e sólidas. Daí vocês tiram a questão da modernidade líquida. Então as pessoas podem ser várias ao mesmo tempo, estão deslocadas na internet, tem os avatares, múltiplas relações afetivas, e aí também as relações se tornam mais fluidas, mais simples de se dissolver. Enfim, então a liquidez, deu para entender a diferença? Então vamos logo para a questão. Vamos ler aqui um texto do próprio Bauman, chamado Modernidade Líquida. Tendo se livrado do entulho do maquinário volumoso e das enormes equipes de fábrica, o capital viaja leve, apenas com a bagagem de mão, pasta, computador portátil e telefone celular. O novo atributo da volatilidade, marquem essa palavra, fez de todo o compromisso, especialmente do compromisso estável. O que é volátil? Por isso que é importante entender o que é termodinâmica, o que é fluidez dos corpos, né? Ao mesmo tempo redundante e pouco inteligente. Seu estabelecimento paralisaria o movimento e fugiria da desejada competitividade, reduzindo a priori as opções que poderiam levar ao aumento da produtividade. Ou seja, aqui, fazendo uma breve interpretação, ele está introduzindo o debate da modernidade líquida e da redução da necessidade de carregar, de concentrar capital físico. E aí vem um debate mais complexo, né, os capitais virtuais, as tecnologias e como isso facilita ou volatiza, ou seja, torna mais fluida essa movimentação do capital e das relações sociais. E aí a gente tira, no texto faz-se referência a um processo de transformação do mundo produtivo, olha o contexto, então enfatizando a questão do capital. Vamos lembrar do debate de globalização que o professor de geografia, o professor de sociologia, o professor de filosofia geralmente fazem, né? Que é exatamente esse desenvolvimento material e tecnológico que acelera a produtividade econômica mundial.
E aí isso traz essas consequências desse aceleramento. Como é que isso vai impactar nos seres humanos, né? Mas vamos lá. Então houve uma transformação no mundo produtivo na modernidade líquida para Bauman, cuja consequência é, letra A, regulamento de leis trabalhistas mais rígidas. Se a gente está falando de liquidez, rigidez, isso aí é uma interpretação básica. Não, não é essa. Fragilização das relações hierárquicas de trabalho? Pode ser, mas a questão da hierarquia, né, da chefia, isso daí se permanece. Pelo contrário, se fortalece, o controle é cada vez maior. Né? Basta nós termos um aparelho celular que o seu chefe sabe onde você está. A B pode ser descartável, mas vamos segurar um pouquinho. C, decréscimo do número de funcionários da empresa? Pode ser também, mas não se esqueçamos do contexto da questão. Letra D, incentiva investimentos de longos planos de carreiras? Não. Se a gente está falando de fluidez, volatilidade, longo prazo é um termo que não existe hoje mais. É curto ou curtíssimo prazo. Coisa simples, eu quero que vocês lembrem o que aconteceu em 2017. Exatamente no dia 15 de setembro de 2017. Ninguém vai lembrar, porque a quantidade de informação, a quantidade de eventos que nós acompanhamos faz com que as coisas se tornem cada vez mais intensas e fluidas. A D e a A, então, fora. E é desvalorização dos postos de gerenciamento corporativo. Não há uma desvalorização. Como eu falei, há um maior controle, inclusive, dos postos de gerenciamento corporativo. Ficamos entre a B e a C, decréscimo dos números funcionários da empresa. Vamos voltar à ementa do questionário. Voltando. Como ele vai falar exatamente? Tendo se livrado do entulho do maquinário volumoso e das enormes equipes de fábrica, ou seja, a gente pode supor que ele está falando exatamente dessa fluidez das relações trabalhistas e, ao mesmo tempo, da não necessidade de bens e de recursos humanos, ou seja, de pessoas para desenvolver o trabalho. Então, a resposta correta aí dessa questão é exatamente a letra C, beleza? Então, a gente basicamente vai ver todas essas consequências, né, das mudanças sociais que o Bauman vai mostrar nessa rapidez do capital cada vez mais acelerada, na fluidez das relações. Os relacionamentos interpessoais, os relacionamentos amorosos, o mundo do trabalho cada vez menos apegado, o consumo e o meio ambiente e principalmente a tecnologia e os desdobramentos tecnológicos que ocorrem em nossa sociedade. Tá certo? Então nós temos aí os estados físicos. Então é importante a gente entender o que é modernidade sólida, a questão da fixidez física, da forma própria, da não compressão, as coisas não se movem espontaneamente. Já o líquido, ele se adapta constantemente ao meio. Ele escorre, ele não sofre compressão e ele pode atravessar. Então imagine as relações sociais nesse sentido. Antes, as fábricas eram padronizadas, como a gente vê aqui nessa imagem, né, do final do século XIX para o início do século XX, e tem um filme muito famoso, Tempos Modernos, que vai mostrar essa produção em série, da padronização, da regulamentação do trabalho. E aí, aqui um pequeno trecho para a gente finalizar. O que é líquido para ele? Líquido moderna é uma sociedade em quais as condições sob as quais agem seus membros mudam num tempo mais curto do que aquele necessário para a consolidação em hábitos e rotinas das formas de agir. A liquidez da vida e da sociedade se alimentam e se revigoram mutuamente. A vida líquida, como a sociedade líquida moderna, não pode manter a forma ou permanecer seu curso em muito tempo. Por isso as pessoas hoje parecem mais vazias, mas não é as mais vazias, é a volatilidade das relações. São as consequências dessa volatilidade. As pessoas não se interessam por coisas mais profundas, porque não há tempo social para isso. A moda hoje é muito forte, é muito rápida, muito fugaz. Dica de uma música, Lulu Santos, Tempos Modernos. Ele fala, o tempo escorre pelas mãos, mesmo sem se sentir, e não há tempo que volte. Vamos viver o que há de melhor para viver. Vamos nos permitir, e aí todas as liberdades, ou pseudo-liberdades que o mundo moderno líquido
traz estão à tona, estão dentro de um celular, dentro de um computador. Então não é nem necessário viver, realmente podemos viver virtualmente. E é isso, galera. Até mais.